Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a ver com seus próprios olhos, a ouvir a respeito do que Deus está fazendo na terra e como Deus tem chamado você, tem chamado o seu povo para fazer parte deste grande mutirão, preparando a vinda de Jesus. Preparando a vinda de Jesus, orando, adorando ao Senhor nas torres, preparando a vinda de Jesus, sendo chamados para missões, para ir até os confins da terra, levando a mensagem gloriosa do Senhor. E no programa de hoje, temos a alegria de ter conosco o pastor Hermes Caires, que foi nosso missionário ali na China, tem tanta coisa para nos contar, para dividir conosco sobre missões transculturais. Convido você a deixar o seu coração aberto para ouvir a voz do Senhor. Deixe o Espírito Santo te chamar. Deixe o Espírito Santo falar com você. Quem sabe, Ele está te chamando para ser um Gideão da oração, um Gideão da adoração, um Gideão missionário 24 horas diante do Senhor. É isso aí. Não saia do seu lugar. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, aqui estamos para conversar sobre este assunto tão importante. Quando a gente começa a orar, nós descobrimos que respostas às nossas orações muitas vezes somos nós mesmos. Estamos orando pelas nações, orando pela Igreja do Senhor, orando pela preparação da volta de Jesus. E Deus então nos diz, você vai ministrar, você vai orar, você vai pregar, você vai pisar nas nações e levar esta bênção. Então, Deus nos tem chamado para preparar o seu povo também para missões. Missões no Brasil, mas também missões transculturais. E temos a alegria de ter conosco Pastor Hermes. Pastor Hermes, um prazer ter você aqui. Prazer é meu. Foi muito bom, estamos muito felizes de você estar conosco no Ministério Gideões. Você é uma bênção de Deus para nós, um presente. Obrigado, a bênção é para mim. Prazer também é meu. Amém. Pastor, nós queremos conhecer um pouquinho da sua história. Como foi que você teve o seu encontro com Jesus e como você teve o seu chamado para missões? A minha história, como de muitas pessoas na igreja, ela está ligada àquela questão do você e sua casa, ou eu e minha casa. A minha mãe, ela aceitou Jesus quando eu tinha 8 meses de idade, ali na Igreja Batista da Lagoinha, na sede, e aí ela levou os filhos, então, a congregarem naquela igreja, desde as salinhas, e a gente foi crescendo ali, e eu pude, então, permanecer na fé, graças a Deus. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, aí eu fiz uma decisão mais consciente para Jesus, e desde ali eu tenho caminhado, então, firme nessa fé. Amém. Você tocou num ponto muito importante aí, as crianças recebendo Jesus. Como é importante que os pais levem os seus filhos, não somente à igreja, mas levem os seus filhos a Cristo, através da sua experiência real com o Senhor, através da sua vida lendo a palavra, orando, buscando o Senhor. E nós sabemos pelas estatísticas que pastores, missionários, homens de Deus que estão na linha de frente, receberam Jesus ou na infância, ou na adolescência, ou na juventude. Na infância é melhor, né, pastor Hermes? Porque verdade. Te livra de tantas coisas. Já evita alguns transtornos. Não é verdade? Com certeza. Muitos carrapichos que existem pelo mundo, né? Exatamente. E aí, continuei essa caminhada, fui me envolvendo mais na igreja, liderei célula, até em um determinado momento eu recebi esse convite. Na verdade, foi uma coisa mais discernida.
que eu entendi que eu iria estender, alargar um pouco mais essas tendas. Na época eu não entendia muito bem isso. Depois, a partir de algumas escolas, eu fui entendendo que seria essa experiência transcultural, que seria o que nós chamamos de chamado missionário. Sim. Depois eu entendi que, na verdade, não é bem o dom missionário, é quem tem dom vira um missionário. Não é o dom missionário, enfim, mas são pessoas que Deus, por razões muitas vezes não explicadas para nós, ele separa dentro da igreja local para irem para outros campos ou para outras igrejas locais. E eu entendi que, pelo menos durante certo tempo da minha vida, eu iria me destacar para esse ministério. Então eu fui para uma base missionária, fiz um curso. Na verdade, o primeiro curso que eu fiz com viés missiológico não foi nenhuma base missionária, foi da própria Igreja Batista Lagoinha mesmo, que foi o CFMDT. Foi a primeira turma do CFMDT ali em 2000. Sim. Foi em Esmeralda, se eu não me engano. Melo Viana, exatamente. Sim. E aí, a partir dali, começa a minha caminhada missionária. Aí eu fui para o sul do Brasil, fiz várias viagens de curto prazo na América Latina. E em 2006, eu recebi um convite para ser missionário na China. E aí eu parti para a China, agora eu já era casado, então já tinha minha esposa. Nós fomos para a China em 2006 e ficamos lá até 2014. Lá nós tivemos 2 filhos, os 2 nasceram lá na China. Chinesinhos. Os 2, Um nasceu em 2007 e o outro nasceu em 2012. E ali eu tive a oportunidade de trabalhar com muita coisa. Trabalhei com distribuição de Bíblia, distribuímos, eu e minha equipe naturalmente, distribuímos milhares de Bíblias. Trabalhamos com um projeto da JMM, que é distribuição de Bíblias, e também um outro projeto que é perfuração de poços. Então a gente trabalhava com análise de água, perfuração de poços, construção de cisternas, e esses projetos visavam fortalecer a igreja local que havia ali naquela região da China que a gente morava. E a partir do fortalecimento dessa igreja, nós alcançávamos outros campos que eram mais difíceis para nós alcançarmos. Então. Bom, então você teve um preparo na escola missionária, você fez viagens missionárias, viagens de curto prazo, Brasil e América Latina, e foi sendo confirmado o seu chamado. Isso. É muito importante a compreensão para o jovem que de repente está assistindo a gente, e assim como é na Bíblia, quando nós contamos uma carreira missionária, uma história sobre uma carreira missionária, parece que foi tudo muito instantâneo. E parece que de repente já estava lá um menino e de repente ele já estava no campo e tudo estava acontecendo. E muitos têm essa ilusão, até mesmo por essa própria construção que nós fazemos de dom missionário, que a pessoa ela vai para o campo para começar a construir alguma coisa, para começar a ser alguém. E eu gosto muito de uma frase do Ronaldo Lidório que diz: bênção longe, quem é bênção, perto. Por isso que quando me perguntam sobre a questão de dom missionário, eu gosto de enfatizar que a Bíblia não fala sobre este dom, porque dá a impressão que é uma pessoa que vai começar a exercer algo lá. E, na verdade, o que é biblicamente? A Bíblia fala: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Disse o Senhor à igreja: separai-me Paulo e Barnabé. Ou seja, eles não iriam começar a ser algo no campo. O dom deles não seria uma coisa firmada no movimento, mas eles iriam se movimentar porque na igreja local eles já tinham uma construção. Então é muito importante para o jovem começar a construir aqui o que ele pensa em ser lá. Eu quero plantar uma igreja no campo. Plante igreja aqui. Talvez não vai ter chance de plantar uma igreja pela idade tenra, mas uma célula é uma igreja. Sim. Plante uma célula, desenvolva uma célula. Eu quero dar aula, quero trabalhar com treinamento nas nações. Vai se envolver então numa classe para novos convertidos. E quando eu fui para o CFM, eu fui muito jovem. Eu tinha 18 anos, mas eu já liderava célula, eu já dava classe para novos convertidos, eu já tinha feito dezenas de viagens missionárias com um grupo de evangelistas que na minha época chamava Companhia ID. Eu já tinha tido várias experiências que
me habilitavam a fazer isso no campo também. E mesmo quando eu fui, eu já tinha noção. Peraí, ainda eu preciso de praticar outras coisas para alcançar aquilo que está mais distante. Mas é muito importante para o jovem entender isso. Tudo tem o seu tempo. Isso é muito importante, porque às vezes há muito entusiasmo e pensando, eu tenho um chamado, você foi à frente quando um pastor pregou sobre missões e você se propôs, o seu coração ardeu ao chamado, Deus confirma, mas como o pastor Hermes está trazendo aqui, é muito importante que você já esteja envolvido, é muito importante já estar evangelizando, já estar liderando, já estar ensinando e com o seu caráter sendo cada vez mais trabalhado pelo Senhor, um caráter irrepreensível, porque no campo, não é, pastor Hermes? Existem as batalhas, existem as provas, e muitos retornam, não é? E retornam exatamente porque não tiveram, talvez, essa experiência serem provados aqui. Porque Deus não nos prova simplesmente numa tendência sádica, eu quero ver Ele passando por essa situação, mas Ele nos prova com o desejo de nos aprovar. O desejo de Deus é a aprovação. Todo professor, quando aplica uma prova, o seu sucesso é que os alunos passem. E eu tenho oportunidade de dar aula no seminário, no Carisma também, de algumas disciplinas. E quando fica um aluno reprovado, é um sentimento amargo. Parece que a gente falhou um pouquinho com ele. No caso de Deus, lógico que Deus não falha. Mas Deus, Ele deseja que nós sejamos aprovados. E essa prova, ela tem que ocorrer em ambientes menos extremos, para que quando você chegar no ambiente extremo, o que acontece? Você é como um soldado no treinamento. Ele vai passar por um treinamento ali, ele vai ser provado, mas ele sabe que não é o inimigo. Qualquer coisa que acontecer, chega logo o médico, chega logo ali um colega, um companheiro. Em último caso, para-se o treinamento e auxilia-se. Agora, imagina uma pessoa sem treinamento nenhum ir para a guerra. E eu não estou falando que o campo transcultural, por exemplo, a Índia é muito pior do que o Brasil, a China é muito pior do que o Brasil, mas o simples fato de ser diferente já traz um extremo. Pensa bem. Eu costumo dizer que no máximo nós somos no campo que somos aqui. Por que no máximo? Porque quando eu cheguei na China, eu não falava a língua deles. Então eu demorei pelo menos 4 anos para chegar a ser o que eu chegava aqui. E olha que com muito sotaque, falando certamente um nós vai, nós foi, do jeito lá que era. Sim. Mas é muito difícil. Então, quando você tem todo esse choque cultural, esses desafios, somados às provas ministeriais que você ainda não aplicou antes, isso torna-se o resultado disso, muitas vezes é a volta, o retorno do campo. Sem ter alcançado aquilo que fora proposto. Na maioria das vezes. É isso aí. E você talvez queira saber um pouquinho mais sobre como se preparar. Pastor Hermes falou aqui sobre o chamado, sobre este preparo que Deus mesmo traz para cada um de nós. Estamos falando em termos de jovens, mas Deus nos chama em qualquer tempo, em qualquer idade. Deus tem os seus planos, os seus propósitos, mas queremos ver um pouquinho sobre este preparo na área, vamos dizer assim, do conhecimento bíblico, do conhecimento de experiências de outros que já estiveram no campo transcultural, no passado e no presente. Então, nós temos aí o nosso curso de missões transculturais. E você vai ver um pouquinho a respeito deste curso que estamos começando agora em julho, e trazendo exatamente ali para Itaiumi, no interior de Minas Gerais, próximo a Governador Valadares, ali aquele centro de apoio do que será o nosso Centro de Treinamento Missionário Suzy Valadão. Você vai assistir um pouquinho, vendo as obras de construção, e para o nosso curso já estará tudo em ordem. Você quer ver como está? Então, assista comigo a esta reportagem. Vamos lá.
Bem, nós estamos aqui já chegando em Itaiumi, diante do seu portal, essa cidade onde há 50 anos atrás eu e o Paulo estivemos recém-casados e Deus, depois deste tempo, nos trouxe aqui de volta para um grande sonho. Um sonho que nasceu no coração da Suzy. Suzy foi gerada aqui nesta cidade de Itaiumi. Quando saímos daqui, eu tinha 3 meses de gravidez dela. E Suzy teve seu chamado missionário e agora a gente está vindo aqui para Itaiumi, onde nós vamos ver o nosso centro de treinamento missionário Suzy Valadão, onde os jovens estarão estudando, estarão aqui para aprender mais sobre missões transculturais. Você vem a Itaiumi conosco. Essa cidade onde eu estive aqui há 50 anos atrás, no primeiro ano de casado. Nos casamos em maio, em dezembro de 1969. Saímos daqui. E a cidade cresceu. Não cresceu tanto, não é? Hoje são cerca de 12 mil habitantes, mas aí está a praça principal. Na época que a gente morava aqui, tinha apenas uma rua, e essa rua de terra. A cidade não tinha energia elétrica, tinha apenas o hospital, não tinha nenhum lazer, mas hoje vemos aí a cidade cresceu, vemos jovens, aqui está bem agradável, bem aconchegante esta pracinha. Então quero que você conheça um pouquinho da cidade de Itaiumi, onde estará o nosso centro de treinamento missionário Suzy Valadão. Conheça Itaiumi. Acabamos de chegar aqui, encontrando a pastora Val, encontrando a Ana Peixinho, e estamos aqui na fazenda Guzerá Shalom. Guzerá Shalom. E neste lugar aqui onde o Senhor escolheu para aqui termos o nosso centro de treinamento missionário Suzy Valadão, em parceria Gideões 24 Horas, Cristãos por Israel, e você vai ver um pouquinho das obras que estão sendo feitas no centro de apoio, principalmente. Os cachorros vieram aqui nos receber. Festa. Demais, todos os missionários. Pastora Val, como que você está sentindo da nossa chegada e das obras aí sendo feitas? Eu estou feliz em Deus, porque nós estamos vendo a vontade do Senhor sendo realizada. E a gente vê aqui ao nosso lado direito, onde nós já fizemos a consagração de todo esse projeto ao Senhor, onde certamente concluiremos essa obra, porque o Senhor começou e Ele vai terminar. E aqui a missionária Ana Peixinho recebeu do Senhor mesmo uma palavra que nós deveríamos retomar isso esse ano, para que esse fosse a casa, né, o centro de apoio missionário Suzy Valadão, também como a base do Cristãos por Israel, Brasil e América do Sul. Então eu estou feliz no Senhor, porque está acontecendo aquilo que Ele planejou. Nesse clima de felicidade que tudo está tomando forma. E para você que sonha em cumprir o ID de Jesus, não perca essa oportunidade. Ligue para 31 34 29 1400 e tenha mais informações de como fazer parte desse exército. Muito bem, você pôde ver um pouquinho aí do que está sendo este local físico, onde nós teremos o nosso curso de missões transculturais. Eu creio que Deus escolheu aquele lugar ali de uma forma muito estratégica, muito especial, para que nós pudéssemos ter treinamentos para lugares onde necessitamos tanto de conhecer de terra, de plantio, de horta, de meios de subsistência, porque a África é um grande desafio para todos nós. Temos nossos congressos, nossas viagens missionárias para a África, e há muitas nações também na Ásia, aqui próxima na América Central, ali o Haiti, tantas nações necessitadas
e precisamos estar preparados. Então, vamos ver um pouquinho de como está sendo preparado este curso para você que tem este chamado. Pastor Hermes, Deus trouxe para você a sua experiência como missionário, de ficar um tempo no campo. Você tem ministrado essa matéria sobre plantação de igrejas, sobre o preparo missionário. Então, fale um pouquinho para a gente sobre essa grade, sobre o que nós vamos aprender neste curso. Eu construí isso a partir, mesclando a experiência que eu tive em campo, desde o meu treinamento do CFM, onde nós, como turma, plantamos ali uma igreja. Depois eu tive experiência com igrejas caseiras na China. E, ao retornar ao Brasil, eu tive a experiência ao plantar a Lagoinha Boa Esperança ali em Santa Luzia também. Mas isso foi aliado a essa experiência e junto com a questão acadêmica, porque eu também sou professor de algumas disciplinas e nos seminários que eu lecionei, eu tive a oportunidade de lecionar plantação de igrejas e missiologia. Então, eu criei um material, eu tenho um livro escrito sobre isso e a gente vai estar aplicando exatamente esses conhecimentos. Não são conhecimentos, não é uma coisa específica minha, são pegando tudo aquilo que se usa, aquilo que intencionalmente se faz, porque uma coisa o fulano plantou uma igreja, mas o brasileiro ele é muito apegado ao intuitivo e não tanto ao intencional. Ou seja, vamos sair, vamos fazer. Mas muitas vezes é necessário parar, planejar e apresentar um projeto ao Senhor, para que não se bata a cabeça, para que não se fique sempre inventando a roda. Então, o objetivo desse curso é dar ferramentas a esses missionários, a esses pastores, ministros, vocacionados, para que eles não inventem a roda novamente. O que eu tenho que fazer quando eu chego no campo? Tem algumas coisas que eu posso já ter ali em mente para eu não precisar de errar e aprender sempre com os meus erros. É muito bom aprender com os erros, mas melhor do que aprender com os meus erros é aprender com os erros de gente que já foi antes. Ou os acertos de outros que foram antes, né? Eu acho que meu professor de história falava, né? Se Hitler soubesse um pouco da história de Napoleão, não tinha invadido a Rússia no inverno, porque aí ele ia pensar bem, não teria perdido uma boa parte do seu exército no inverno russo. Então, nós olharmos para aquilo daqueles que vieram antes, acertaram, erraram, inclusive com pressuposto bíblico. Eu ir lá e ver, olha, Paulo fez assim. Contextualização em Jesus é desse jeito. Então, eu não preciso criar um método meu se Jesus já tem uma metodologia. Eu não preciso de pensar como eu vou fazer se Paulo já fez daquele jeito e Deus aprovou e ainda disse que aquilo foi inspirado por ele para ser voz para mim. Então, o curso tem esse objetivo, trazer, sistematizar algumas ferramentas para que os missionários, para que os vocacionados, eles possam utilizar no campo. Amém. É isso aí. E nós queremos convidar a todo vocacionado, aquele que, principalmente aos gideões, aqueles que já estão orando, já estão aí na torre, para que também possam se dispor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu sei que muitos corações já bate forte esse chamado, já às vezes até existe uma nação que está brilhando em seu coração. É Deus nos chamando, é Deus nos preparando de uma forma simples, mas de uma forma profunda, de uma forma sistemática, de uma forma séria para cumprir o propósito do Senhor. E eu queria, pastor, que você falasse um pouquinho sobre a nossa grade, sobre o que a gente vai ter ali no nosso curso de missões. Claro que é um tempo curto, é um curso rápido, prático, e a nossa intenção é de preparar para as viagens de curto prazo. Isso. Não é? Mas é importante nós estabelecermos algumas metas como professores também. Sim. Então, mesmo que seja curto, a gente não fique só no raso, mas mesmo que a gente não consiga tão profundo quanto a gente gostaria, que a gente alcance algumas metas com o aluno que estiver ali. Uma dessas metas é que esse vocacionado entenda a sua vocação. Então, trabalhar a vocação, trabalhar dons, trabalhar os estágios. Eu falei um pouquinho aqui sobre ser bênção perto para ser bênção longe. O que isso significa? Quais são as diferenças? Será que para eu ter êxito, eu tenho que chegar no campo transcultural?
quem vai para o campo transcultural? Como isso é entendido? Na Bíblia, como é que esse panorama... Uma vez um menino fez uma pergunta curiosa no seminário, curiosa porque eu não tinha pensado, não tinha pensado que alguém poderia ter uma dúvida sobre isso. Ele falou assim, pastor, o que você acha desses pastores que não recebem salário da igreja? Qual o problema? Ele, porque eu entendo que o pastor, o ministro, ele é a pessoa que abandona tudo e vai receber um salário da igreja. E não é. Existem pessoas que Deus separou para exercer o ofício dessa forma. Existem pessoas que não é assim. Muitos pensam que ser missionário é largar tudo, não exercer nenhum tipo de profissão e ir para o campo. Mas existem campos que se você entrar lá e você não se envolver com a sociedade, não usar suas ferramentas, sua profissão, você vai ser mal visto. E acima de todas essas coisas, existe aquilo que Deus orienta. Pode ser até que você vai ser mal visto. Se Deus te orientou, aí está sobre todas as coisas. Mas muitas vezes Deus fica em silêncio. E quando Deus fica em silêncio? Eu posso usar uma praxis, eu posso usar aquilo que já está ali descrito, uma experiência que já está descrita na Bíblia, como Paulo que chegou ali, fez tendas, como Paulo que tinha outras rendas. Então a gente mostrar que missões não é feita só de uma forma como é categorizada muitas vezes. Então a gente vai trabalhar primeiro a questão de dons, vocação, o envio missionário. Após isso, nós vamos então esticar um pouquinho mais. Nem todo mundo vai chegar no transcultural. Mas como alguns vão chegar, vamos estudar isso daqui. Mesmo quem não vai chegar, vai ter que saber lidar com o missionário que vai. Mas eu sou pastor, eu vou ficar na minha igreja e eu nunca vou para o campo transcultural. Mas como é que você vai aconselhar o seu jovem que vai para o campo transcultural? Quando ele estiver em choque cultural, como é que você sabe? Como é que você vai identificar isso? E quais são as perguntas mais assertivas a serem feitas? Então, uma segunda fase, um aspecto transcultural. Esse olhar transcultural do choque, do que é cultura, do que é contextualização, muitas vezes você não vai usar no campo transcultural. Mas para trabalhar em uma comunidade X ou Y, aqui mesmo no Brasil, você vai usar. A gente fala tanto sobre transcultural, parece que tudo está lá na China. Longe, né? Longe. Parece que é. Mas nós temos milhares de comunidades ribeirinhas. Culturas diferentes dentro do Brasil. Aqui, dentro das tribos urbanas já existe. Na nossa cidade, não é verdade? Temos tribos urbanas, temos comunidades sertanejas, temos comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas dentro do Brasil. São 108 mil pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo aqui no Brasil. E aí? Não é um desafio transcultural também? Então, dá essas ferramentas. Depois a gente vai para uma questão da aprendizagem de línguas e, por último, uma experiência boa com o missionário Lázaro, que esteve aqui também no programa, para falar um pouco sobre o que é a plantação de igreja no ambiente transcultural. Mas do extremo, eu posso tirar o que é útil para mim aqui também. Em Belo Horizonte, na minha Samaria, na minha Judéia, eu posso tirar isso tudo aí também. Vamos ter também a abordagem dos próprios cursos dos Gideões, porque nós queremos formar ali ministros que estejam ajudando o ministério a se expandir. Sim. Só no mês de julho, julho e agosto, nós vamos estar em quantas nações? Moçambique, Ruanda, Congo, Gabão e Camarões. 5 nações. Guiné Equatorial. E Guiné Equatorial. São seis nações, ou seja, 6 nações nós estaremos. Então, nós queremos que aqueles que desejarem se envolver mais com o ministério, eles também estejam prontos a nos ajudar nessa expansão. Sim, é verdade. Esse chamado de Deus, ele é maravilhoso, mas exige realmente que estejamos capacitados, equipados. Aquele tempo que Jesus passou com seus discípulos foi preparando os seus discípulos para irem. Então, comiam com Jesus, ouviam seus ensinos, assistiam seus milagres, estavam ali a todo tempo sendo discipulados. Ou seja, o discípulo ele não é maior que o mestre, ele vai caminhar ali nas mesmas pegadas. O discípulo é aquele que segue, é aquele que está ali aprendendo. E os mais velhos, aqueles que já passaram por uma experiência transcultural, como o pastor Hermes, pastor Kaiser estará conosco, o pastor Leonardo, o pastor Lázaro, estarão trazendo a sua experiência transcultural para todos os alunos ali no nosso
curso de missões transculturais, trazendo a sua experiência, mostrando como é a cultura da África, da Ásia. Teremos ali alunos da Bolívia, da Argentina, trazendo também como é a cultura aqui na América Latina, que parece tão próximo, tão igual, mas não é. Tem tanta coisa tão diferente. E nós precisamos ouvir, nós precisamos entender para que nós possamos cumprir o propósito de Deus, fazer as coisas da maneira correta. Bem, estamos conversando sobre o curso, falando de missões, falando sobre a obra do Senhor que avança, o Ministério Gideões, e chegou o momento no nosso programa de parar um pouquinho a nossa conversa para adorar. Então vamos chamar a Patrícia para que ela possa nos levar ao Santo dos Santos em adoração ao piano. Patrícia, é com você. Vamos lá. Então, quando a gente adora o Senhor, quando nós podemos tocar nele, quando nós podemos contemplar a sua glória, a sua grandeza, nós sentimos o quê? Quando Isaías viu a glória do Senhor, ele disse que viu o Senhor assentado no trono, em um alto e sublime trono. A roupa do Senhor, as abas das suas vestes enchiam o templo. E então Deus disse a Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E a resposta de Isaías foi: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
quando o Espírito Santo traz ao nosso coração a necessidade do campo, traz ao nosso coração que milhares estão partindo sem Jesus. E uma das grandes propostas do Ministério Gideões é de levantar torres de oração, é de equipar os pastores, é de levantar oração, adoração e crianças intercessoras nas nações do mundo, preparando a igreja para a vinda de Jesus, preparando a igreja para ser missionária. É importante que cada pastor tenha um entendimento do momento que vivemos e de como deve fazer com seus vocacionados. Então, pastor Hermes, eu queria que você trouxesse uma palavra para os pastores que estão nos assistindo, como lidar com seus jovens vocacionados e com aqueles que já estão no campo também. Pastor, você que me assiste, eu gostaria de te alertar para uma mentira de Satanás. Satanás tem dito que o mundo já está alcançado, que a obra, o importante é aqui mesmo, que lá, longe, as pessoas já têm condições de se virar. Isso não é uma verdade. Deus continua vocacionando, Deus continua direcionando pessoas até os confins da terra. Existem estatísticas que dizem que aproximadamente 2 bilhões de pessoas nunca ouviram falar do Senhor Jesus Cristo. E eu experimentei, eu vi isso no campo missionário. Eu fui até campos onde nós saímos um pouquinho da cidade, no Nepal, na Índia, na China, e nós conversávamos com pessoas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus. E é nossa responsabilidade como igreja entender isso. Esse chamado não é fácil. Assim como o seu chamado na igreja local não é fácil. Quando Isaías disse, eis-me aqui, o que Deus disse? Então eu vou te enviar para um povo que não vai ouvir, que não vai se converter. O chamado foi tão difícil que Isaías disse, até quando, Senhor? Então, quando essas pessoas, assim como nós somos pastores, respondemos, até quando, Senhor? Esse jovem, esse missionário que está sendo enviado, ele muitas vezes está sozinho lá no campo, dizendo, até quando, Senhor? E a resposta para esse até quando vai ser você que é pastor, vai ser você que é igreja local, vai ser você que é o suporte para que esse seja enviado. Porque a Bíblia diz, como eles irão pregar se não forem enviados? Então nós precisamos de enviar e mais do que enviar, nós precisamos de investir em capacitação, nós precisamos de investir em comunicação, visitação, para que esses ministros, eles estejam cada vez mais fortes, mais sólidos. E eu convido você que quiser ir conosco para o campo, pastor, que quiser ir conosco para o campo, 1 semana, 2 semanas talvez do seu ano, você vai ser uma bênção tremenda para missionários, para pastores que estão ali na África e na Ásia, que precisam tanto da sua palavra, que precisam tanto da palavra de Deus ministrada pela sua boca. Então eu te convido, vem conosco. Amém, amém. É isso aí. E eu ouvi de um pastor da África, ele dizendo o seguinte, que quando alguém do Brasil ou de outro país, de outro continente vai visitá-los, o sentimento deles é, Deus não se esqueceu de nós. Aleluia. Deus não se esqueceu de nós. Então, quando você envia, quando você vai, então você está levando esta mensagem de ânimo, esta mensagem de bênção para milhares, porque isto vai se multiplicando. E temos, né, pastor, a oportunidade, através do Ministério Gideões, de pastores irem conosco nas viagens missionárias, que você está responsável para enviar. A gente chama de expansão internacional, né? Sim. Então, por isso que eu fiz o convite. Aquele que é pastor, que quiser ir conosco numa viagem, basta se envolver no ministério, fazer o curso e já está apto para ir conosco também. Amém. O nosso programa está chegando ao final. É tão gostoso a gente conversar a respeito de tudo isto. Mas eu quero que você medite em tudo aquilo que ouviu, da experiência que o pastor Hermes teve em outros lugares e ali na China também, e o que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida, na sua igreja e através da sua igreja, com seus jovens, com casais, investindo em adolescentes e desde agora, assim como o pastor Hermes teve o seu chamado para Cristo aos 7 anos de idade, invista nas crianças, plante em seus corações que o campo aí está esperando. Deus abençoe ricamente
e até o nosso próximo encontro. Pastor Hermes, obrigado de você ter vindo. Convite. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.